Fala, nação rubro-negra! É isso mesmo que você acabou de ler na capa deste vídeo. Robô do Tite? Sem rodeios e sem desculpas, o que está acontecendo é um roubo histórico no mercado. Hoje você vai saber tudo sobre o desembarque de Vitão no Galeão e o impacto imediato no esquema do Filipe Luís, os bastidores de como o Flamengo humilhou o Cruzeiro com o pagamento à vista e a verdade que ninguém te contou sobre os exames médicos que já foram aprovados e o contrato de 5 anos. Eu vou te revelar cada detalhe agora, mas para você entender o peso desse contexto absurdo, preste atenção no que eu vou te mostrar. E se você é Flamengo de verdade e o Mengão está acima de tudo, já esmaga o like. O Flamengo é uma nação, é uma religião. E o que eu tenho para te contar hoje ultrapassa os limites da sanidade. É um absurdo monumental que o nosso Mengão acabou de fazer no mercado. A bomba que está paralisando o futebol brasileiro é a chegada do xerife Vitão ao Rio de Janeiro. O Flamengo não apenas contratou um zagueiro de elite, o Flamengo atropelou a concorrência e deu um chapéu histórico e vergonhoso no Cruzeiro, que já estava com tudo apalavrado com o jogador. O zagueiro desembarcou no Galeão na manhã desta terça-feira, interrompeu as férias e já vestiu o sorriso de quem sabe que agora está no topo do mundo. Estamos falando de um investimento monumental de 65 milhões de reais para blindar a nossa defesa até o fim de 2029. Imagine só a cena, nação. O Cruzeiro achava que tinha o reforço nas mãos. O Tite já tinha até conversado com o moleque. Mas o Flamengo chegou com o peso do manto e a força do dinheiro à vista. O repórter Tomás Rames destacou que Vitão trazia tranquilidade ao sistema defensivo do Inter e ajudava no início da construção das jogadas, sendo uma voz ativa de vestiário e capitão, mesmo com apenas 25 anos. Isso é o que o Flamengo exige, jogador com personalidade, que não treme em decisão. Ver o Flamengo usar a dívida do Thiago Maia como trunfo para destravar esse negócio foi uma jogada de mestre do José Botto. É incrível como a diretoria agiu rápido para garantir que o Filipe Luís comece 2026 com o elenco mais robusto da América. A análise profunda que a gente precisa fazer aqui é sobre a qualidade desse setor. A comentarista Rafaele Serafim disse que Vitão assume o lugar de reserva de luxo, podendo potencializar suas características e brigar por titularidade. Já o Ramon Mota afirmou que é uma contratação assertiva e que Vitão é moderno, veloz para jogar com linha alta e tem o passe vertical que o Filipe Luís tanto ama. Nação, parem e pensem. Léo Pereira, Léo Ortiz, Danilo e agora Vitão. É uma injustiça com os adversários. É uma covardia técnica. O comentarista Pedro Boneno foi além e disse que a contratação de Vitão é um baita acerto e que, na opinião dele, o jogador está entre os 5 melhores zagueiros do país na atualidade. O Flamengo não está apenas montando um time, está montando uma dinastia. Mas o que mais me impressiona nessa narrativa de glória é a vontade do Vitão de vestir as cores do Masterida. Ele interrompeu as férias no Nordeste para vir ao Rio fazer exames. O cara tá com fome de bola. O Flamengo pagou 6 milhões de euros em dinheiro e ainda limpou a ficha do Inter, perdoando aquela dívida de quase 33 milhões pelo Thiago Maia. O Inter estava nas cordas, notificado pela CNDR da CBF, e o Flamengo deu cheque-mate. O Cruzeiro oferecia parcelamento e troca de jogadores. Mas o Flamengo chegou com o Pix na mão e a soberania de quem manda no continente. É vergonhoso para os rivais assistirem o Flamengo contratar quem quer, na hora que quer. Historicamente, o Flamengo sempre teve defesas que empunhavam medo. Lembram do Moser? Do Juan? Pois é, o Vitão chega com esse perfil de zagueiro que joga de terno. Ele trabalhou com o José Botto lá no Shakhtar, na Ucrânia. E o diretor português sabe exatamente o potencial desse garoto. A estratégia é clara: rejuvenescer o elenco com atletas de menos de 26 anos, que tenham técnica refinada. O Vitão é o primeiro reforço de uma era que promete ser monumental. O anúncio oficial deve sair entre 9 e 10 de janeiro, porque o José Botto ainda está na Europa, resolvendo outras pendências. Mas o coração do torcedor já está em festa. O impacto disso no vestiário vai ser imediato. Ter um elenco onde, se você jogar 2 coletes para o Walter entre os 4 zagueiros principais, qualquer dupla é nível de seleção brasileira. É algo que só o Flamengo pode proporcionar. O Filipe Luís já conversou com ele, já passou as diretrizes. O Vitão não vem para ser mais um, ele vem para ser o cara que atravessa o campo de joelhos se for preciso, como fez no Inter para cumprir a promessa. Mas agora, para celebrar títulos no Maracanã lotado. A nação já abraçou o cara no aeroporto e das redes sociais,
porque sabemos que quem escolhe o Flamengo acima de tudo já começa com o pé direito. E agora, para fechar com chave de ouro e responder o que todo mundo quer saber, chegou a hora da verdade. Vitão chega para ser titular absoluto de imediato ou será apenas um reserva de luxo no esquema de Filipe Luís? A resposta é clara e estratégica, nação. Vitão chega com status de titular, mas precisará desbancar a regularidade absurda de Léo Ortiz e a liderança de Danilo. No entanto, com o calendário massacrante de 2026 e o Mundial de Clubes batendo a porta, não existe reserva nesse nível de investimento. Vitão será peça fundamental na rotação, sendo o parceiro ideal para os momentos em que o Flamengo precisar de velocidade para recompor e técnica para quebrar linhas desde a defesa. Ele não é apenas um reforço, ele é o próximo dono da zaga rubro-negra. Nação, não se engane, o Vitão não veio para passear no Viro. O cara estava na pré-lista da seleção brasileira, jogando em time que brigava na parte de baixo da tabela. Agora, imagine esse moleque sendo lapidado pelo Filipe Luís, com a vitrine do Flamengo e jogando ao lado de feras como o Léo Ortiz. Ele sabe que o caminho mais curto para a Copa do Mundo é ser titular aqui. A disputa vai ser insana e quem ganha com isso é o Flamengo, que passa a ter uma defesa simplesmente intransponível. E tem mais, o grande segredo dessa titularidade está na inteligência tática. Como o Tomás Rames bem lembrou, o Vitão jogou pela esquerda para proteger companheiros no sul, mas é destro de origem. O Filipe Luís é um obcecado por saída de bola limpa e construção desde atrás, e o Vitão oferece essa opção de jogar em qualquer um dos lados da zaga com a mesma eficiência monumental. Ele não é um zagueiro que só dá bico para frente, e ele é o zagueiro moderno que inicia o ataque. Isso o coloca um passo à frente de qualquer reserva comum. Temos que olhar para o horizonte, e o horizonte se chama Mundial de Clubes. Para encarar os gigantes da Europa, você não pode ter apenas bons nomes, você precisa de xerifes, de caras que impõem o respeito. O Vitão tem essa casca. Foi capitão no Shakhtar, foi voz ativa no vestiário do Inter com a crise. Ele tem o perfil de jogador que cresce em jogo grande. A titularidade dele pode não ser definida no Campeonato Carioca, mas na hora que o bicho pegar contra os gigantes mundiais, é esse vigor físico de 25 anos que vai fazer a diferença histórica. E para fechar esse raciocínio, a chegada dele marca o fim da Danilo dependência. Ao longo da última temporada, a gente viu o Filipe Luís sofrer quando perdia o Léo Ortiz ou o Danilo por lesão ou suspensão. O nível caía drasticamente e isso era vergonhoso para um elenco como o nosso. Agora, essa preocupação acabou. O Vitão chega para acabar com qualquer tipo de dependência. Se o Danilo precisar descansar, o Vitão entra e o nível de velocidade na cobertura continua lá no alto. É o Flamengo tratando o futebol como gente grande, montando 2 times titulares para não dar chance para o azar. E a gente precisa falar da humilhação que o Flamengo impôs ao Cruzeiro e ao Tite. Nação, isso aqui é demonstração de poder. O Cruzeiro achou que, por ter o Tite lá, ia levar quem quisesse, mas o Flamengo mostrou quem é o verdadeiro tubarão de Açociano. Atravessar uma negociação dessas, pagar à vista e ainda usar uma dívida de um jogador que nem está mais aqui, Thiago Maia, para dar o cheque-mate é de uma genialidade monumental. Isso mostra que o Flamengo não tem amigos no mercado. O Flamengo tem interesses, e o interesse agora é ser campeão de tudo de novo. Observem o padrão que está sendo desenhado. O José Botto não está brincando. A meta é clara. Ninguém com mais de 26 anos nas contratações principais. O Flamengo cansou de ser asilo de luxo para jogador que vem da Europa só para se aposentar. Vitão tem 25 anos, lenha para queimar, saúde para dar e vender. É um atleta que o Flamengo pode usar por 5 anos em alto nível e ainda vender por uma fortuna se quiser. É a gestão profissional atropelando o amadorismo que a gente via em outras épocas na Gávea. Muita gente não se ligou nisso, mas o Vitão é um soldado do José Botto. Eles trabalharam juntos na Ucrânia, no Shakhtar Donetsk, um clube conhecido por garimpar as maiores joias brasileiras. Se o Botto trouxe o cara, é porque ele conhece o caráter do moleque sob pressão. Na Ucrânia, com guerra, com frio, com pressão de Champions League, o Vitão não se curvou. Trazer alguém que o diretor confia de olhos fechados diminui a chance de erro para quase zero. É o Flamengo blindando o investimento de 65 milhões. Esse reforço manda um recado curto e grosso para o Léo Pereira e para o Léo Ortiz. Acabou o conforto. Se dormir no ponto, o Vitão toma a vaga e não devolve mais. Esse tipo de competição interna é o que transforma times bons em times históricos. O Filipe Luís foi jogador de alto nível e sabe que o treino vai pegar fogo a partir de agora.
Ver o Vitão interromper as férias, chegar no Rio com sangue nos olhos e já se colocar à disposição, coloca pressão em todo mundo. No Flamengo, ou você é excelente ou você é reserva. E o Vitão veio para ser excelente. Em resumo, o Flamengo deu um golpe de mestre no mercado, ao contratar Vitão por 65 milhões de reais, atropelando o Cruzeiro e resolvendo um problema financeiro com o Inter pela dívida de Thiago Maia. O jogador de 25 anos traz juventude, técnica e espírito de capitão para um elenco que já é o mais forte do Brasil, garantindo que Felipe Luiz tenha opções de nível de seleção para todas as competições. É o primeiro passo monumental para uma temporada de 2026 que promete ser histórica. Se você é Flamengo de verdade e sabe que o nosso Mengão está acima de tudo, não pode ficar de fora da nossa comunidade. Esmaga esse like, se inscreve no canal agora e ativa o sininho das notificações. Aqui você não perde nenhum detalhe, nenhuma bomba e nenhuma notícia verídica sobre o nosso mais querido. Todo dia tem conteúdo visceral para quem respira Flamengo 24 horas por dia. Ativa o sino para não perder nada do Mengão. Saudações rubro-negras!